Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando a nossa aula de arte, né? Então, dando continuidade ao assunto teatro, hoje nós vamos falar sobre teatro e cultura popular, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui teatro na cultura popular. Quanto é o ingresso? É livre. Qual o palco? É a rua. Quem é o público? Quem escolher assistir são os aleatórios, os desavisados, qualquer pessoa que for passando naquela localidade e se decidir a assistir. Interferências climáticas e sonoras. Interferências são grandes, porque ali pode chover, ali pode o sol muito quente, e a sonoridade pode passar carro fazendo barulho, crianças fazendo barulho, qualquer coisa que venha fazer barulho vai interferir na peça teatral, pode interferir, né? Então, o teatro de rua, ele é um teatro que sofre com essa situação, né? Sofre com as interferências do meio. Aí você tem aqui, você observa que aqui nós temos um teatro de rua, as pessoas apresentando e o público em volta, olha. Aqui a gente está vendo que as pessoas, esse ainda foi bem organizado, que ainda tem algumas pessoas sentadas, né? Provavelmente foi num espaço já premeditado. Mas quando isso acontece na rua, ninguém está sentado, todo mundo está no sol quente ou está na chuva, do jeito que estiver. Então não há conforto nesse tipo de teatro. No teatro normal, no teatro do prédio, você vai, fica lá acomodado, sentado, etc e tal, assistindo. E aqui não, aqui quem se prontificar a assistir vai também sofrer as interferências do meio ambiente. Aí aqui nós temos teatro de movimento, teatro de rua com movimento. Quem já assistiu, por exemplo, a Paixão de Cristo, é um desses tipos de teatro aqui. Ó. Você observa aqui, vou descrever a cena para você entender. Nesse primeiro momento, Cristo está transportando a cruz. Isso está acontecendo em um ambiente, olha. Aí ele segue andando, transportando essa cruz para o calvário dele lá, né? Para onde ele vai ser crucificado. Então, há uma transferência de um local para outro. E os artistas vão, né? Todo o elenco se transporta de um local para outro e o público que quiser assistir vai ter que ir atrás. Então, isso às vezes cria muitas situações. Por quê? Porque tem a questão da visibilidade, as pessoas de tamanho maior ficam na frente. Quando você se muda de um lugar para outro, você não se coloca na mesma posição que você estava antes, pode melhorar ou pode piorar. Tem também várias questões. Tem a questão do terreno, pode ser inclinado, pode ser muitas coisas interferem aqui. Então, esse teatro de rua com movimento, ele sofre com essas situações aí, né? Apesar de que são teatros muito, muito bons. Aí a gente tem aqui, quais são as dificuldades do teatro de rua? A sonorização, a visibilidade, o espaço, a renda. A sonorização é a questão do som, né? Todo mundo passando, fazendo barulho, vai interferir ali. A visibilidade é a questão de quem é maior fica na frente e ali você não tem lugar certo, você não tem lugar demarcado, você não comprou lugar ali. O espaço pode ser um espaço apertado, pode ser um terreno inclinado, pode ser, né, terreno com pedregulhos, há todo um desconforto ali ou não, né? E a renda? A renda aqui cabe a questão dos artistas, né? Então, o artista, ele sobrevive daquelas rendas ali, que cabe às pessoas que estão assistindo se conscientizarem e pagarem por aquele espetáculo. Ou seja, eles botam lá sempre uma maleta onde eles recolhem esses dinheiros e as pessoas que estão assistindo vão para se conscientizar. Se não se conscientizar, ela não se sente obrigada a pagar por aquele espetáculo. Ela vai embora e pronto, né? Aí agora, as manifestações teatrais da cultura popular, teatros de boneco e mamulengo, né? Então, é possível atuar sem mostrar o rosto? É sim. É possível atuar sem mostrar o corpo? É sim. Então, na cultura de teatral de bonecos, o artista, ele faz o papel de representação do boneco, ou seja, o boneco é quem é o protagonista da história. O artista, ele geralmente vai ficar escondido, ele vai ficar num lugar mais escuro, mas que está ali manuseando o boneco. O artista, na verdade, o trabalho dele é manusear o boneco, tá certo? É fazer a representação através de bonecos. Então, nós temos aqui o teatro Bunacu. O teatro Bunacu, você vê aqui, olha, esse boneco está todo presinho com hastes. E esses bonecos aqui vão ficar brincando, vão ficar dançando, mas eles não estão fazendo isso só. Por trás de toda essa movimentação dos bonecos, existe um artista fazendo toda a manipulação através das hastes. Então, o papel do artista qual é? Fazer a representação dos bonecos. Essa é a arte dele, mas o protagonista aqui quem é? É o boneco, né? Então, a gente tem aqui agora marionetes, né? As marionetes, aquilo que eu acabei de mostrar é o tipo de marionete também,
tem suas raízes na cultura antiga. É possível que os bonecos tenham surgido no teatro antes dos atores. Então acredita-se que quando o teatro surgiu, ele era um teatro de bonecos, né? De bonecos. E depois é que as pessoas se prontificaram a fazer as encenações, porque antes as encenações, acredita-se que eram feitas apenas através de marionetes. Geralmente, isso era apresentado em espaço público, e até hoje a gente vê que a gente ainda tem essas raízes com espaço público, né? Existe muito teatro de rua. Então, vamos ver aqui agora os fantoches. Quem são os fantoches? Fantoche também pode ser chamado de títere e é uma forma particular de marionete animada, né, por uma pessoa que se distingue pela manipulação que resulta da introdução da mão, uma espécie de luva, onde ela introduz um par de dedos, né, o dedo indicador vai movimentar a cabeça e os dedos laterais, o polegar e o mindinho vão manipular os braços, movem os braços. Então veja aqui, todo mundo conhece esse tipo de boneco, o fantoche aqui, né? Então você vê, a pessoa veste esse boneco e faz toda a manipulação de boca, de braços, todo o movimento com ele, né? Isso aqui para as crianças é uma maravilha. Aí aqui a gente tem um vídeo, boneco de balcão. O que é boneco de balcão? É um tipo de boneco que os atores, eles se vestem de preto. Ele pode ser manipulado pelas mãos. Esse exemplo que eu estou colocando aqui, ele é manipulado pela mão dos artistas, mas ele pode ser manipulado por hastes também, tá certo? Por fios, cabos, né? Então, esse tipo de boneco aqui, os artistas, observam que eles estão vestindo preto. Por quê? Para se disfarçarem mais, o quanto eles puderem se disfarçar é melhor, tá? E porque a cena aqui de quem é? A cena aqui é do boneco. Vamos tentar assistir um pouquinho aqui, pra gente ver como é que... Vou botar o vídeo só um pouquinho, pra gente ver, tá certo? Então, vamos ver aí. Observe. Você veja que há toda uma movimentação dos artistas para fazer com que o boneco ganhe movimento humano, né? Veja que é como se fosse uma luta, tá vendo? Tentando ganhar movimento humano aí. Há toda uma movimentação. E os artistas, como eu já disse, de preto. Por que de preto? Porque eles precisam ser disfarçados, né? Olha só mais um pouquinho para a gente adiantar, a gente precisa seguir. Pronto. Olha só, tá vendo? Aí você vê a movimentação do boneco. Vamos tentar adiantar agora, certo? Pronto. Então aqui agora a gente vai falar de marionetes de fios. Marionetes de fios é composta por 3 elementos estruturais. O boneco, que é uma figura animada, representada por um ser humano, uma criatura antropomórfica. Os fios de comando, que comunicam ao boneco gestos e ações pretendidas pelo animador. O comando ou cruzeta, destinado a controlar os fios e o movimento do boneco. Veja só, nesse tipo de boneco, se faz uma estrutura de madeira como se fosse uma cruz, prende os fios nessa cruz e sai ali em cima, amarra nos bonecos, nos braços, nas pernas do boneco, e quando se faz o movimento superior dessa cruz, aí vem a movimentação do boneco. Vamos assistir um pouquinho aqui, mais desse vídeo aqui, para ver se a gente... Só um pouquinho, né? Vamos ver. Em casa, depois que vocês baixarem, vocês podem assistir toda, porque senão a apresentação aqui ela vai ficar muito pesada, não dá não. Olha só, tá vendo? O boneco já tá se movimentando. É uma marionete de fio, ela tá toda presa em fio. Se observar direitinho, dá pra ver o fio, ó. Tá vendo? O bracinho dela amarrado no fio, né? Então, há um artista aí por trás, ou mais de um, fazendo todo esse papel de movimentação desse boneco. Mas quem é o protagonista aí? É o boneco, né? É um teatro de boneco. Só um pouquinho, pra gente ver a movimentação desse boneco. Aí depois vocês assistem o vídeo completo em casa. Veja só, tá vendo? Então você vê que ele ganha movimento, né? Porque, ó, todos os fios por trás aí, se olhar direitinho, pelo menos eu aqui tô vendo direitinho esses fios. Pronto. Vamos adiantar, né? Vamos adiantar. Pronto. Bonecos de sombra. As imagens produzidas pelo boneco podem ter diversas cores e outro tipo de detalhes. Muitos efeitos podem ser alcançados através da movimentação, tanto dos bonecos quanto da luz. Esse tipo de boneco, veja só, a pessoa faz a estrutura, né? Geralmente pinta de cores, em preto, geralmente é preto, e prende essa estrutura a uma haste. Isso aqui é uma haste de madeira, tá vendo? Quanto mais essa estrutura estiver
próxima de uma fonte de luz, maior vai ficar a sombra dela. Então é aí que o artista ele dá a dosagem, né, de fazer o teatro dele de boneco. Ele vai usar o quê? Vai usar as sombras, as estruturas para fazer sombra a uma fonte de luz, na frente de uma fonte de luz. Então, quanto mais ela estiver perto da fonte de luz, maior será o alcance da imagem. Vamos tentar ver aqui, para ver como é que a gente faz. Novamente um vídeo. Vamos lá. Outro videozinho pra gente ver aí, né? Depois vocês assistem ele tudo, como os outros. Olha, tá vendo? Isso é um vídeo de Chapeuzinho Vermelho. Brincando de sombras. Olha só. E a gente brinca, né? Às vezes a gente faz gesto com as mãos na sombra. Olha, aparecendo já uma sombra. Olha a fonte de luz lá no fundo, tá vendo? Tem que aparecer na fonte de luz. Olha a cestinha, outros elementos. Aí tem representação de teatro infantil, viu, gente? Mas isso não só dá para teatro infantil, não. Olha, pronto, tá vendo? Então, olha. Tá vendo? Tudo isso aí são estruturas que eles fazem antes, né? Pronto, tá vendo? Toda a ensinação, toda a representação. Vamos adiantar? Vamos, né? Pronto. Teatro de mamulengos, né? Mamulengo é um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro, especialmente do estado de Pernambuco. Isso aí é característico nosso aqui, né? A Glória do Goitá aí perto da gente é a terra do mamulengo. A origem do nome é controversa, mas acredita-se que se originou de mamolenga, porque é um boneco que vai se trabalhar com a mão, mamole, mamulengo, mamolenga, mamole. Então o cara vai trabalhar com a mão, né? Dá movimentos vivos ao fantoche. Um dos mais manipuladores dão voz e movimento aos bonecos. Veja só, um ou mais, aliás. Quando se trata de mamulengo, o artista que faz o mamulengo, ele trabalha com improvisação. Então é interessante o quê? Porque quando vai apresentar o mamulengo, ele tem que fazer a apresentação do que ele planejou, mas as pessoas, o público pode interferir na apresentação, pode fazer uma pergunta, pode dizer uma graça, e ele tem que saber introduzir aquilo ali no contexto dele, fazer a inovação, fazer a improvisação, incluir a fala dele e dar graça ao processo, tá certo? Então, é um teatro de improvisação, é um teatro muito antigo, inclusive, e um teatro típico aqui da nossa região do Nordeste. Vamos ver aqui agora, olha as imagens do mamulengo. Então, você vê que aqui, eu acredito que muitos de vocês já assistiram, já viram, pelo menos, né? Vamos ver aqui o videozinho rapidinho também pra gente. Olha só, vamos ver, vai entrando agora o João Redondo, né? Vamos assistir ao João Redondo, só um pouquinho aí, gente. Olha aí, tá vendo? Você vê que tem toda uma bancada, essa região aqui, isso aqui é uma bancada, né? Onde as pessoas se vestem, elas estão abaixadas aqui embaixo e fazendo a manipulação do boneco com as mãos, tá certo? Ó, dando um abraço no amigo, né? Então aí, com certeza tem mais de uma pessoa aqui embaixo fazendo essa manipulação. É. Eles procuram sempre fazer graça, né? Atrair o público fazendo graça, dizendo coisas engraçadas, frases engraçadas. O contexto é esse. Agora, é preciso entender que o público pode interagir nesse tipo, como eu já falei, nesse tipo de teatro e introduzir sua fala aí também, ok? Então, vamos ver aqui agora. Pronto.
Pronto, gente. Então a gente termina aqui essa parte da nossa aula e é isso. Na próxima semana nós nos encontraremos novamente. Um abraço grande para todos.